Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas de História do primeiro ano. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 11 do livro didático de vocês, que se chama Os Povos da América. Basicamente, nesse capítulo, pessoal, nós vamos ver os povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Então a gente viu na aula passada o Renascimento Cultural Italiano, o que estava acontecendo lá na Europa, e eles estavam já prestes a iniciar as grandes navegações e chegarem ao Brasil por volta de 1500, tá? Aqui no Brasil, por volta de 1500, e a descoberta da América, né, que foi pelo Cristóvão Colombo, em 1492. Nesse capítulo, a gente vai ver os povos que viviam aqui na América, né, América do Sul, né, principalmente América do Sul, América Central, e a região que também é América do Norte, ver quais eram esses povos, que eram os povos indígenas, certo? Então vamos ver como era a dinâmica deles, como era a vida desses povos aqui antes da chegada dos europeus, tá? Então todo capítulo a gente começa com a imagem, lembrando que como é no computador, a imagem vai ficar cortada em duas partes, né? Mas a gente consegue identificar aqui uma construção que é muito similar, né? Não é igual, é similar às construções do Antigo Egito, tá? Parecem as pirâmides. E aqui a gente tem pessoas, né, visitando o local, e a gente vai ver aqui a legenda, ó, que são as ruínas de pirâmide do século VII na cidade maia de Palenque, no México, e essa foto foi tirada em 2014. Então, a cidade que era do antigo Império Maia, né, e que hoje virou um centro turístico. As pessoas vão lá para visitar esse local, tá? Então, vamos ver aqui o resumo do capítulo. Quando os europeus chegaram ao continente americano no final do século XV, encontraram o território povoado por milhões de indígenas. Esses povos, que pertenciam a diferentes culturas, ocupavam todas as regiões do continente e estavam adaptados às mais diversas condições ambientais. Nesta unidade, vamos estudar povos indígenas que constituíam sociedades complexas, organizadas em torno de grandes cidades. Estudaremos também alguns povos indígenas que habitavam o território onde hoje é o Brasil, formando sociedades baseadas no uso coletivo da terra e em uma religiosidade que atribuía grande valor à natureza. Tá? Então vamos ver aqui o capítulo. Primeiro, ó, povos nativos. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, o continente que viria a ser chamado de América já era habitado por diversos grupos indígenas, distribuídos por todo o seu território. Esta pluralidade, né, ou seja, essa variedade de povos e culturas se manifestou nas línguas, nos costumes e nas tradições, possibilitando diferentes modos de organização econômica, social e política. Assim, na América existiam sociedades de coletores e caçadores, como a dos esquimós, sociedades que, além da caça e da coleta, também praticavam a agricultura, como os indígenas da América do Sul, e sociedades urbanas organizadas em estados, como os maias, incas e astecas. Então a gente precisa ter essa delimitação aqui, galera, e saber que os indígenas que habitavam as Américas, eles tinham diferentes estágios, né, da sua evolução social, né, se é que a gente pode falar nessa palavra evolução para falar de sociedade, tá? Alguns ainda eram caçadores e coletores, ou seja, viviam como os antigos ancestrais dos europeus, tá? Ou seja, pegavam a caça que tinha ali e as frutas que tinham no local, comiam, quando acabava eles migravam para outro local. Haviam povos que já tinham descoberto a agricultura, como alguns indígenas da América do Sul, né, aqui do Brasil, e também outros que eram mais avançados, principalmente os maias, os incas e os astecas. Aquela construção que a gente viu na primeira imagem aqui do capítulo era uma construção maia. Então os maias eles tinham uma sociedade bem mais avançada, faziam construções, esculturas com cobre, tá? Então tinha uma sociedade bem mais avançada, tá? Vamos continuar aqui, né? Então a gente tem um mapa onde mostra os povos nativos da América. E aqui a gente tem América do Sul, América Central e América do Norte. Tá? Então a gente tem toda aqui a
as tribos, né? Os nomes das sociedades indígenas que existiam. Então, aqui da América do Norte, da América Central, onde os maias eram os mais avançados, né? Aqui no começo da América do Norte eram os astecas, e aqui na América do Sul, na região que é o Brasil, né? A gente vê alguns destaques, né? Principalmente os tupis, que são aqueles que vão ter contato, né, com os europeus quando eles chegarem aqui, os guaranis também, né? Aí você vai ter os Gês, Majoaras, Caraíbas, Aruaques. Aí para cá, para a América do Sul, você tem outros grupos, tá? Vamos avançando aqui, ó. Peraí, deixa eu só ver aqui. Aqui do lado também tem alguns destaques, tá? Ó, vamos ler aqui, ó. Os Sioux estavam entre as várias tribos indígenas seminômades estadunidenses. Então, esse grupo aqui vivia na região onde hoje é os Estados Unidos. Dedicavam-se à agricultura e especializaram-se na caça de grandes animais, como búfalos e bisões. Ao lado, representação de homens Sioux. Os astecas, ó. Astecas eram guerreiros e tinham grande habilidade militar. Eles também desenvolveram avançadas técnicas de engenharia de drenagem, que lhes possibilitou a construção de uma metrópole, a cidade de Tenochtitlan, em uma região pantanosa. Ao lado, representação de mulher e criança astecas. Outro aqui, ó. A montanhosa região da Cordilheira dos Andes foi o berço de várias civilizações. Uma das mais importantes foi a dos Incas. Eles ficaram conhecidos pela criação de um grande império integrado por uma extensa rede de estradas. Para aproveitar melhor o solo montanhoso, os Incas desenvolveram engenhosos sistemas de irrigação, baseado em terraços. Ao lado, representação de um homem Inca. Está aqui. Embaixo, ó. Os inuites, conhecidos como esquimós, habitavam as regiões árticas do continente americano. Eles apresentavam características culturais bem distintas dos demais grupos indígenas americanos e adaptaram-se de modo eficiente ao ambiente hostil em que viviam, ao lado a representação de mulher inuit. Então, aqueles esquimós que vivem na região lá do Ártico. Continuando, os indígenas Tupinambá, pertencentes ao tronco linguístico tupi, ocupavam vastas extensões no litoral do atual território do Brasil. Eles constituíram grandes aldeias, compostas de 4 a 8 casas, que abrigavam de 500 a 3.000 pessoas. Quando os recursos naturais se tornavam escassos, deslocavam-se em busca de novas áreas, com a abundância de recursos naturais. Ao lado, representação de um homem tupinambá. Próximo. Os povos maias desenvolveram avançados conhecimentos nos campos da arquitetura, escrita, matemática e astronomia. Na região tropical em que habitavam, eles edificaram cidades dotadas de imponentes centros cerimoniais construídos em pedra. Ao lado, representação de homem maia. E aí a gente vai chegar aqui nesse box aqui, ó. Índios na América. Quando Cristóvão Colombo aportou em terras americanas, acreditava ter chegado às Índias e por isso chamou as pessoas que aqui viviam de índios. Apesar de ter utilizado até hoje, de ser utilizado até hoje, o termo índio não reflete a variedade de povos que habitavam esse continente, além de ter conotação pejorativa. Assim, é preferível utilizar o termo indígena, que significa nativo, autóctone. Alguns estudiosos utilizam ainda o termo pré-colombiano para se referir aos povos que viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Então isso aqui, galera, é algo que já é conhecido há muito tempo, né? Os índios foram chamados assim pelo Cristóvão e pelos outros que aqui chegaram depois, porque ele tinha a ideia de que estava chegando na Índia. A gente tem que lembrar que a chegada dos portugueses ao Brasil, tanto dos portugueses, né, que vão chegar com Cabral em 1500, quanto do Cristóvão Colombo, que era italiano, mas estava a serviço da coroa espanhola, eles tinham a intenção de chegar numa rota alternativa para a Índia, que fica na Ásia. Eles queriam contornar todo o continente africano e chegar à Ásia, tá? Por que isso? Porque a rota de comércio, que era a mais fácil entre Ásia e Europa,
era pelo Mar Mediterrâneo. Só que o Mar Mediterrâneo estava dominado por duas cidades italianas, Gênova e Veneza. Então, para não pagar impostos aos genoveses e venezianos, as coroas de Portugal e de Espanha começaram a fazer um projeto para chegar numa rota alternativa para as Índias. Então, quando o Cristóvão Colombo chegou na América, ele ainda tinha uma ideia de que podia estar chegando nas Índias e chamou as pessoas que viviam aqui de índios, né? Só que hoje esse termo, o termo mais correto a ser utilizado é indígena, né? Ou ameríndios, que também não é citado aqui no texto, mas também é um termo que é utilizado para falar dos índios da América, né? Os ameríndios. Continuando. Aí aqui a gente tem a civilização Olmeca. Por volta de 1000 a.C., desenvolveu-se nas áreas pantanosas do Golfo do México uma das principais civilizações americanas, a Olmeca, considerada a cultura-mãe de outras civilizações da América pré-colombiana que a sucederam. Os Olmecas foram os primeiros a construir grandes templos pirâmides, a esculpir e transportar monumentos de pedra em grande escala e desenvolver uma arte e religião focadas num complexo conjunto de divindades. Aqui a gente tem uma imagem, ó, que aqui tem a legenda: altar cerimonial de pedra encontrado no sítio arqueológico Olmeca de La Venta, no atual estado de Tabasco, no México, tá? Então aqui é um registro, né, material dessa cultura olmeca que existe até hoje. Continuando, ó. Não se sabe ao certo o que provocou o declínio da civilização olmeca. Alguns pesquisadores acreditam que por volta de 300 a.C., mudanças ambientais forçaram a população a se espalhar pelo território, o que favoreceu o fortalecimento de outras culturas na região, tá? Então aqui a gente tem uma linha do tempo dessas civilizações que viveram nas Américas nesse período, tá? Então você vai ter aqui os Olmecas, ó, de 1000 a 300 a.C. Aqui a gente tem outros, ó, Maias, Incas, Toltecas, Astecas, tá? Que viveram nessa região. E aí a gente vai falar daqueles mais conhecidos, tá? Como, por exemplo, os Maias, ó. Habitando a península de Yucatán, na América Central, os maias constituíram uma sociedade avançada que influenciou vários povos da região. A economia maia era baseada na agricultura. Eles plantavam feijão, tomate, batata, mandioca, algodão, entre outros produtos. Porém, nenhum alimento era tão importante quanto o milho, que, além de ser a base da dieta alimentar, era considerado sagrado. A organização política e social. Diferentemente de outros povos da Mesoamérica, os maias não constituíam um império unificado, pois se organizavam em várias cidades-estados. Quando atingiam seu apogeu entre os séculos 6 e 8, contavam com cerca de 50 cidades, entre elas Tikal, Palenque, Chinzé, Itzá, Uxmal e Copan. O cargo de governante era hereditário e geralmente passado de pai para filho, mais velho. As mulheres exerciam um papel importante nas relações entre os diferentes povos maias, pois muitas alianças eram feitas por meio de laços matrimoniais. Então, era uma sociedade patriarcal, né? Mas eles faziam também muitas alianças políticas através de casamentos. A elite da sociedade maia era composta por governantes, sacerdotes e chefes militares. Havia uma camada intermediária, formada por escribas, pintores e escultores, que desfrutavam de grande prestígio na sociedade. A camada social mais baixa, por sua vez, era formada por camponeses, que se dedicavam a atividades agrícolas e por artesãos que produziam peças de vestuário, utensílios domésticos, armas, joias e outros objetos. É engraçado essa relação, galera, que existe entre esses povos aqui e povos do antigo Oriente Médio, tá? Se a gente for parar para comparar, ela é muito parecida com a estrutura da sociedade do Antigo Egito. Também era assim, também você vai ter uma questão, no primeiro momento, né, hereditária, dos líderes de clãs, líderes tribais, e depois essa questão da divisão da sociedade
em castas, né? Onde você vai ter os mais importantes ali sendo os escribas, os sacerdotes, né? Que eram os caras que cuidavam da religião, e os menos importantes, como sempre, sendo os trabalhadores, né? Os trabalhadores braçais. Então, esses locais totalmente diferentes, que nunca tiveram contato um com o outro, em épocas diferentes e que tinham uma estrutura até similar, tá? Então, a gente tem aqui algumas imagens ó, da civilização maia, tá? E aqui a gente tem um esquema da representação orgânica social dos maias, né? Onde você vai ter o líder, né, tribal, mais importante, e aí você vai ter a sequência aqui dos que eram, né, na base, como sempre estão os trabalhadores braçais, que vão ser os menos importantes para essa sociedade. Continuando, ó, as pirâmides e os centros cerimoniais. Os maias construíam pirâmides de formas e tamanhos bastante variados. Essas construções eram utilizadas como templos, nos quais se realizavam rituais religiosos. As pirâmides, assim como os palácios e observatórios astronômicos, eram construídas pela população camponesa e artesã, que em determinadas épocas era convocada pelo governante para trabalhar em obras públicas. As pirâmides maias ficavam localizadas nos centros cerimoniais, que contavam ainda com diversas edificações como palácios e observatórios astronômicos. Nesses centros eram realizadas cerimônias religiosas e eventos públicos, como comemorações de vitórias em guerras. No centro cerimonial de Tikal, as maiores pirâmides mediam cerca de 45 metros de altura. Então a gente tem uns exemplos aqui dessas pirâmides cerimoniais que existiam aqui no Império Maia. Essa foto aqui, inclusive, ó, é ruínas do centro cerimonial Maia de Tikal, na atual Guatemala. Essa fotografia foi tirada em 2015. Outra coisa que esses grupos, assim, esses mais avançados conseguiram criar foi um sistema de escrita, tá? Vamos ver aqui como era esse sistema. Os maias se destacaram em diversos campos do conhecimento, como engenharia, matemática, astronomia e artes. Para isso, eles desenvolveram um complexo sistema de escrita que possibilitou o registro de informações relacionadas à sociedade, à economia e à cultura de sua civilização. Os maias registravam sua escrita em placas de pedra, em artefatos de cerâmica, em paredes de templos e palácios e nos códices. Parte desses registros está preservada até hoje. Então a gente tem aqui alguns exemplos ó, de como era a escrita deles. Aí nesse box a gente tem o sistema numérico. Os maias elaboraram um sistema numérico que era representado graficamente de forma simples. Eles utilizavam 3 símbolos: a concha para representar o zero, o ponto representando uma unidade e o traço para representar 5 unidades. Nesse sistema de numeração, o uso do zero como indicação de valor nulo ou para compor o sistema vigesimal de numeração é considerada de grande importância, pois possibilitou a realização de operações matemáticas mais complexas, tá? Então, também avançaram na matemática. Os calendários maias. Por meio da observação atenta dos movimentos dos astros e com o auxílio de profundos conhecimentos matemáticos, os maias criaram calendários bastante precisos que possibilitaram regular a vida cotidiana e religiosa. Havia, por exemplo, um calendário ritualístico chamado Tzolk'in, que os sacerdotes usavam a fim de prever dias bons ou ruins para determinados acontecimentos, como a realização de uma batalha ou a posse de um governante. Havia ainda um calendário solar chamado Haab, né? H-A-A-B, utilizado para prever eventos astronômicos e as melhores épocas para o plantio e colheita de determinadas culturas agrícolas. Tá? Então, isso aqui foi o resumo sobre os maias. Vamos agora para os astecas. A partir do século XIII, os astecas migraram do norte da Mesoamérica para a parte central do México. Em meados do século seguinte, eles se estabeleceram na região do lago Texcoco e fundaram a cidade de Tenochtitlan.
Depois de construírem sua cidade, eles começam a dominar as terras e os povos que viviam na região. Em menos de 200 anos, formaram um império que dominou grande parte da Mesoamérica. Então aqui a gente tem uma imagem, ó, que é um manuscrito do século XVI, representando a cidade asteca de Tenochtitlan, tá? Então aqui a gente tem o centro e as casas ao redor. Galera, os astecas, né? Eles realmente construíram um império. A gente precisa lembrar qual é a definição de império que a gente vem vendo desde o começo do ano, desde lá da Mesopotâmia, do Egito Antigo. Império é quando uma cidade ela se torna muito grande e ela começa a dominar as cidades vizinhas. E aí ela vai criando um grande império. Então, os astecas criaram um grande império naquela região que hoje é o México, tá? Continuando. A religiosidade dos astecas. A religiosidade tinha grande importância no cotidiano dos astecas. Eles eram politeístas, entretanto cultuavam a divindade principal, que eu não sei pronunciar esse nome aqui, que era o deus do sol e da guerra. Logo abaixo dele estava o deus das chuvas e da fertilidade. Para agradar a esses deuses, os astecas realizavam sacrifícios humanos. Isso aqui é um ponto interessante da cultura asteca, tá? Nos rituais religiosos, eles acreditavam que era necessário fazer sacrifícios. Eles faziam tanto de animais, mas em muitas épocas do ano eles sacrificavam seres humanos. Eles matavam as pessoas entre eles para satisfazer os deuses? Não. Na maioria das vezes, como eles eram povos muito guerreiros, né, eles faziam batalhas com outros povos, prendiam os sobreviventes das batalhas e utilizavam eles nesses rituais. Tá? Vamos ler agora esse texto aqui. Ó. Segundo a crença asteca, no início do mundo os deuses tinham dado seu próprio sangue para que o sol se movesse. Portanto, exigiam sangue humano para manter o mundo em funcionamento. Como o sangue é o princípio da vida, apenas o sangue poderia manter o tempo andando. Sem os sacrifícios, o mundo terminaria. Assim, fazia guerra especialmente para capturar prisioneiros e ofertar seu sangue nos templos. Então, eles acreditavam que se eles não fizessem o sacrifício de uma pessoa, o sol não ia nascer no outro dia, tá? Então, por isso que era tão importante para ele esses sacrifícios, tá? Na economia, né? Como é que eles se organizavam economicamente? A economia do Império Azteca estava baseada nos tributos que os povos dominados eram obrigados a pagar. Esses tributos eram cobrados de acordo com o grau de dominação, ou seja, quanto mais submetido aos astecas estava um povo, mais pesada era a tributação. Eles podiam ser cobrados, por exemplo, na forma de produtos agrícolas, artesanatos ou prestações de serviço. Outro ponto que é muito comum com as culturas asiáticas, com as culturas do Oriente Médio que a gente estudou no começo do ano. Eles faziam essa grande estrutura, né? E quem estava na base, que eram os camponeses, os pobres, eles eram obrigados a pagar impostos. Tanto fazendo trabalhos para o governo, né? Para trabalhos voluntários, né? Só que eram obrigados, voluntários obrigados, tanto como o pagamento de impostos, que na maioria das vezes eram em serviços ou em itens agrícolas. Continuando. A agricultura também era muito importante para a economia asteca. Os principais produtos cultivados eram milho, pimenta, tomate, cacau, abóbora e algodão. Na região de Tenochtitlan, que era a capital deles, em razão da escassez de terras cultiváveis, os astecas desenvolviam a agricultura nas chinampas, que eram ilhas artificiais feitas com uma estrutura de junco e preenchidas com terra, nas quais plantavam diversos produtos para o consumo próprio e o comércio em outras regiões. Então aqui a gente tem um exemplo de como era que eles faziam isso daqui, ó. Nessa ilustração recente vemos representações astecas construindo uma chinampa e ao fundo outras chinampas já cultivadas, ó. Ficavam suspensas aqui na água. Interessante isso. Aí a gente tem aqui, ó, passado e presente e mostra as chinampas, ó. As chinampas ainda são muito usadas no México pelos descendentes dos astecas. Além de utilizá-las para o cultivo agrícola, os mexicanos constroem casas sobre elas.
entre as chinampas existem canais de água que possibilitam a locomoção por meio de canoas a remo. Então aqui, ó, até hoje existem ainda pessoas que são descendentes desses indígenas que utilizam esse modo aqui para plantar e colher, tá? E a outra grande civilização dessa região da Mesoamérica foram os Incas, tá? Vamos ver aqui sobre eles. Os Incas se estabeleceram no Vale de Cusco, localizado na Cordilheira dos Andes, em meados do século XIII. Assim como outros povos que também viviam nessa região, sua economia era baseada principalmente no cultivo de batata e milho e na criação de animais, como a lhama e a alpaca. A sociedade inca era organizada em clãs, conhecido como ailos, formado por laços de parentesco entre seus membros. Cada ailo possuía suas terras que eram cultivadas coletivamente. Esses povos aqui, eles vivem na região da Cordilheira dos Andes, regiões altas, né? Onde era bem mais frio, tá? Então, eles ficavam muito na região ali da Bolívia, deixa eu ver qual era a outra região, Bolívia, agora eu não lembro se era Bolívia, não, mas Bolívia eu tenho certeza, tá? Então, vamos ver aqui, ó, a expansão do Império Inca. Por meio de combates e de alianças, os incas conquistaram povos vizinhos e instalaram seu domínio na região de Cusco. Com o reinado de Pachacutec, em 1438, eles expandiram cada vez mais seus domínios, formando um império com mais de 3.000 quilômetros de extensão ao longo da Cordilheira dos Andes e do litoral do Oceano Pacífico. Até meados do século XVI, o Império Inca tinha uma população de mais de 12 milhões de habitantes. Então era muita gente nesse império indígena. Ao conquistar um novo território, o imperador Inca procurava manter boas relações com os povos dominados. Por isso era permitido que eles mantivessem seus chefes locais, desde que jurassem fidelidade ao governante Inca e pagassem tributos ao império. Os povos dominados também podiam continuar falando sua própria língua, porém tinham que aprender o Quechua, a língua falada pelos Incas. Além disso, esses povos podiam manter o culto aos seus deuses, mas deviam incluir o deus Inca do Sol, denominado Inti, em seus rituais. Então, isso aqui é um traço interessante. Eles dominavam os povos, deixavam eles até com uma certa liberdade, contanto que eles pagassem os tributos ao imperador Inca. Aí a gente tem um box aqui que fala sobre uma outra característica da sociedade inca que ficou até hoje, que são as estradas que eles construíram. Ó. Os incas construíram uma grande rede de estradas a fim de interligar as regiões do império. Para facilitar a circulação de mensagens entre diferentes localidades, eles construíram entrepostos nas estradas, distribuindo em intervalos regulares, nos quais ficavam mensageiros chamados de chasquis. Quando um chasque recebia uma mensagem a ser transmitida, ele corria pela estrada até chegar ao próximo entreposto. Então, transmitia a mensagem a outro chasque que se encarregava de passá-la adiante. E assim sucessivamente até a mensagem chegar ao seu destino. Galera, isso aqui é exatamente igual a como o Império Romano também criou esse modelo de correio antigo. Os romanos também tinham estradas porque eles também faziam isso. Colocavam num entreposto, ia um mensageiro lá de cavalo, passava a mensagem e o próximo mensageiro descansado, o cavalo também descansado, ia também em velocidade máxima até o próximo entreposto. Então eles garantiam com isso que a mensagem iria chegar da maneira mais rápida possível, né, ao destinatário, né? Continuando. Uma das cidades mais famosas lá dessa antiga região inca é a cidade de Machu Picchu. Ó. Vamos ver aqui. Ó. A cidade de Machu Picchu, os incas desenvolveram diferentes técnicas de construção. Eles ergueram cidades planejadas como Machu Picchu, com ruas largas e pavimentadas, onde geralmente havia uma praça central, templos, armazéns, casas e palácios. Nessas cidades também construíram aquedutos que garantiam o abastecimento de água. Tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma foto, ó, que é um detalhe dos encaixes dos blocos de construção de Machu Picchu. Eles eram feitos, né, para encaixar perfeitamente, ó, encaixes perfeitos.
Na arquitetura inca, era comum a utilização de grandes blocos de rocha na construção de paredes e muros. Esses blocos eram cortados com instrumentos de cobre e apresentavam encaixes tão precisos que não era necessário o uso de cimento para uni-los, tá? Então a gente vê, por exemplo, a diferença de hoje em dia, quando um prefeito aqui manda botar calçamento nas ruas, ao invés de colocar pedras iguais e bem encaixadas, eles botam as pedras todas irregulares, passam um carro por cima lá, né? Um rolo compressor por cima, e aquilo fica na areia. Depois, quando passam caminhões mais pesados, essas pedras saem todas do lugar e acabam com o calçamento. Se fosse feito de uma maneira parecida como essa daqui, as estradas romanas, por exemplo, que eram feitas dessa maneira, estradas que eram colocadas com pedras bem com encaixes perfeitos, elas duram centenas, né, de anos, né? Algumas já têm mais de 1000 anos e ainda continuam existindo. Então a gente tem aqui uma imagem, galera, ó, de como era a cidade de Machu Picchu, ó, tá? Que até hoje é um local de muita visitação. Os produtos cultivados pelos incas, ó. Os principais produtos cultivados pelos incas nas terras agrícolas eram o milho, batata, batata doce, pimenta e um grão conhecido como quinca. No alto da montanha plantavam batatas e alimentos resistentes ao frio. Nos níveis intermediários plantavam feijão e milho. Na base da montanha semeavam as árvores frutíferas e pimenteiras. O milho, o principal alimento, era consumido cozido, tostado e também servia de base para uma bebida fermentada chamada chincha. Tá? Então aqui os principais produtos. E aí tinha esses terraços agrícolas, ó. A região de Machu Picchu representa terrenos muito inclinados, por isso, para realizar cultivos, os incas construíam terraços agrícolas. Esses terraços consistiam em um sistema de cultivo em degrau que permitia a produção agrícola nas encostas das montanhas e evitava que os produtos cultivados fossem levados pela erosão causada pelas chuvas. Todos esses terraços eram interligados por canais de irrigação, tá? Então você vê aqui, ó, eles plantavam algumas coisas aqui, outras aqui, outras aqui, e aí essas coisas não eram levadas pela chuva porque tinha aqui a proteção, tá? Aqui você tem um esquema de como eram as casas que eles utilizavam, tá? E é isso, pessoal. Ó, vamos ficar por aqui na aula de hoje. Aí na próxima aula a gente fala dos indígenas aqui do Brasil, porque a gente falou hoje dos indígenas da América Central, da América do Sul, né, que eram os astecas, os maias e na América do Sul os incas. E na próxima aula a gente vai falar de como eram essas tribos indígenas que habitavam o Brasil, né, antes da chegada dos portugueses, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, vamos ficar por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula a gente inicia aqui da página 258 com os povos indígenas do Brasil, tá certo? Então é isso, pessoal, e valeu e até a próxima aula. Tchau!